Sou Márcio Chiquito, presidente da Associação São Francisco de Assis para a Proteção aos Animais, e esta é a 8ª videoaula do Programa de Educação Popular da Associação São Francisco. O tema hoje é, atendendo a pedidos, Constituição de 1988. Muitos não sabem, mas a primeira proteção aos animais, a primeira proteção legal é dada pela Constituição. Como aconteceu isso? Como a Constituição veio a dar proteção aos animais? É uma situação que tem que ser compreendida pela história constitucional do Brasil. Então, como vocês se lembram do colégio, a primeira Constituição do Brasil independente foi a de 1824, outorgada por Dom Pedro I. Dom Pedro I havia instalado uma Assembleia Constituinte em 1823, desentendeu-se, fechou a Assembleia e outorgou uma Constituição. Essa Constituição Política do Império do Brasil durou até 1891. Teve uma emenda, se não me engano, no tempo da regência. Aí, em 1889, Dom Pedro II foi derrubado por um golpe militar. Em 1989, eu era estudante de segundo grau, era centenário da República, e o governo distribuiu uns cadernos horríveis, folha de papel de jornal fácil de furar, e com uma capa, que seria uma folha A3 dobrada, onde havia o mapa do Brasil em verde e amarelo, e dizia: há 100 anos o povo passou a mandar. Isso é mentira, o povo não passou a mandar, porque a República foi instalada mediante uma ditadura militar, no Marechal Deodoro e o Marechal Floriano. Evidentemente, eles tomaram o poder e não respeitaram a Constituição. Aliás, foi por isso que Rui Barbosa foi visitar o imperador em Paris e disse: Majestade, me perdoe, eu não sabia que a República era aquilo. E Deodoro da Fonseca morreu em 1892, tendo deixado em seu testamento uma ordem para ser enterrado à paisana. Floriano desrespeitou e mandou que ele fosse enterrado fardado. Em 1891, o governo republicano instalou a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Uma coisa muito curiosa, a Constituição de 1824 trazia o nome de Deus, a de 1891 não, invocando a separação Igreja-Estado. Essa Constituição de 1891 durou até 1932. Como você se lembra do colégio, em 1930 houve eleição para presidente. As eleições na época eram fajutas, e os candidatos eram Júlio Prestes e Getúlio Vargas. Júlio Prestes ganhou, Getúlio Vargas perdeu, vestiu uma farda, levantou um exército e fez uma revolução. E tomou o poder, e essa foi a Revolução de 30. Tomou o poder e começou a governar por decreto. Em 1932, São Paulo se levantou em armas exigindo uma Constituição. São Paulo perdeu a luta militarmente, mas conseguiu o que ele queria. Em 1934, foi baixada uma carta liberal, com o nome de Deus no preâmbulo, supostamente baseada na Constituição de Weimar. Aí, como vocês também se lembram das aulas de história, em 1935 houve um incidente. Nessa época, o Brasil, ou melhor, o Hitler já estava encostado no Brasil. Porque quem controlasse o Brasil ganhava uma eventual guerra. E ele estava interessado nos nossos recursos naturais. Isso vocês podem ver em aulas anteriores. Ora, o Stalin estava de olho também. E na hora azada, ele colocou suas ferramentas a trabalhar para tentar dar um golpe no Brasil. Essa foi a intentona comunista de 35. Essa intentona serviu de pretexto para que o Getúlio fizesse um golpe de Estado 2 anos depois. Em plena campanha eleitoral, ele deu um golpe de Estado e instalou Estado Novo, tornou-se ditador, com uma nova Constituição.
A Constituição de 37, supostamente baseada na Constituição da Polônia. O preâmbulo é muito curioso. Não traz o nome de Deus e invoca a ameaça da infiltração comunista e de uma guerra civil. E uma coisa mais curiosa ainda, essa Constituição nunca vigorou. Ela previa um plebiscito para ser confirmada e esse plebiscito nunca aconteceu. Aí, em 1941, houve o ataque de Pearl Harbor. Os Estados Unidos forçaram o Brasil a aderir. O Brasil alinhou com os Estados Unidos e, como Getúlio era governante discricionário, ele logo colocou o decreto 4750 em 42. Mobilização do trabalho e dos bens da nação. Um decreto muito traiçoeiro, porque ele não traz a expressão em tempo de guerra. Ele simplesmente, o Getúlio, quer se tornar o dono de toda a economia do país. Isto aqui gerou que, logo que o Brasil entrou na guerra, confiscaram a carne, desapareceu o açúcar e desapareceu o café. E cavalos e vacas foram confiscados pelo governo. Resultado disso, vocês podem perguntar para a gente que viveu naquela época. Brasil passou fome. Brasil passou fome, entrou na guerra, de um tal modo que até os fardamentos tinham sido emprestados pelos americanos. E em 1943 foi lançado o Manifesto dos Mineiros, protestando contra as atitudes do Getúlio. Era um manifesto assinado por políticos mineiros, mimeografado, e quem fosse pego ia para a cadeia. Isto aí durou até 1945, Getúlio marcou eleições presidenciais para dezembro, começaram a chegar os primeiros pracinhas de volta da Itália, que já tinham contato com os americanos, mudaram o modo de pensar, e vieram descontentes, porque foram dispensados sem mais aquela. Resultado, quando viram que o Getúlio estava tentando se manter no poder, foi derrubado por um golpe militar. Aí houve eleições, Marechal Dutra ganhou, e em 1946 foi reunida uma Assembleia Constituinte e foi feita a Carta de 46, a melhor que nós tivemos, a carta com que o Juscelino governou. Uma curiosidade é que o Getúlio Vargas foi derrubado, mas não foi punido, e de nada. Ele foi eleito senador constituinte. No dia de assinar a Constituição, ele foi para o Rio Grande, não assinou. Os inimigos políticos dele dizem que ele fez isso para depois não reconhecer a carta e se tornar ditador. Como vocês sabem, isso não veio a acontecer. Então, como eu disse, Juscelino Kubitschek governou com a Carta de 46. Já o sucessor dele, Jânio Quadros, ficou 7 meses no poder e saiu de um modo que até hoje não foi convenientemente explicado. Ficou no lugar dele o vice João Goulart. João Goulart começou a querer mexer na Constituição, especialmente na questão das indenizações por desapropriação. O Brasil começou a perder o controle, ficar demasiadamente dividido, ocorreu uma série de problemas que deram pretexto para que houvesse um golpe militar em 64. Golpe militar, o Castelo Branco tomou o poder, mas não mais respeitou a Constituição de 46. Em 1965, no dia 24 de outubro, o ministro da Justiça, Juracy Magalhães, Marechal Juracy Magalhães, disse na televisão que a Constituição não era compatível com as exigências da Revolução. 3 dias depois veio o ato institucional número 2, que criou a Arena e o IMDB. A Constituição estava, para todos os fins e efeitos, inoperante, e o ato institucional número 4 convocou uma Constituinte. Essa Constituinte teve todas as diretrizes dadas pelo governo e tinha de promulgar ou terminar os trabalhos no dia 24 de janeiro de 67. Eles não conseguiram. Às 11h30 da noite do dia 24, pararam os relógios da Câmara
e só terminaram os trabalhos às 4 da manhã no dia 25 de janeiro. Mas oficialmente ainda era dia 24. Essa foi a Carta Autoritária de 67. Ainda tinha o nome de Deus na Constituição. E uma coisa bastante curiosa, não era mais República dos Estados Unidos do Brasil. Era a Constituição do Brasil, mais nada. No final de 67, o Teatro Nacional Polonês colocou em cartaz a peça Dziady, A Véspera dos Antepassados, de Adam Mickiewicz, que é uma peça fortemente antirrussa. Em março, em final de fevereiro, a peça foi retirada de cartaz por pedido do embaixador soviético. Resultado, os estudantes da Polônia se amotinaram, se revoltaram. A revolta explodiu na Polônia, daqui a pouco explodiu na Iugoslávia, Tchecoslováquia, Espanha, França, chegou à beira da Revolução, e Estados Unidos, onde começou a escalada de violência que levou 3 anos. Essa inquietação se refletiu no Brasil. Como resultado dessa inquietação, o Costa e Silva, que era presidente na época, baixou no final de 68, baixou o AI-5, que suspendia várias garantias constitucionais. O resultado disso, ele criou um documento mais poderoso que a Constituição. E o AI-5 criou muitos problemas durante 10 anos e Costa e Silva se arrependeu de ter assinado. E ele pediu ao Pedro Aleixo, que era vice-presidente e professor de Direito, que fizesse uma nova Constituição. O que aconteceu aí envolto em mistério, que se sabe que essa Constituição foi feita, impressa, encadernada, só faltava a assinatura do presidente. Mas o Costa e Silva sofreu um AVC, ficou incapacitado e não pôde assinar. Quem deveria tomar o lugar dele seria o vice, Pedro Aleixo, mas ele foi impedido pelos ministros militares que tomaram o poder e passaram ao general Médici. Nesse período em que os 3 ministros militares estiveram no poder, eles fizeram o seguinte: a emenda constitucional número 1, emendão, emenda constitucional que continha a Constituição, ou seja, a Constituição virou uma emenda. É de tal maneira que essa Constituição hoje é considerada ilegítima e ilegal. E ela é que traz o nome atual do Brasil, República Federativa do Brasil. Essa Constituição absurda vigorou até 1988. Como vocês se lembram, em 84 foi eleito indiretamente Tancredo Neves, que ficou doente na véspera da posse, veio a morrer e ficou o vice, José Sarney. José Sarney promoveu uma eleição para deputados em 86 e dessa eleição saiu o Congresso Constituinte, a Assembleia Constituinte. E aquela Assembleia Constituinte ficou quase 2 anos em trabalho, e para quem se lembra dos jornais da Constituinte, imagine os absurdos que eram discutidos lá todo dia. Todo dia havia um jornal de 5 minutos, um jornal da Constituinte, de manhã e de noite, só trazia os choques havidos lá dentro e a maioria das vezes discussões por temas absurdos. Porque essa Constituição foi feita mediante um erro. O que deveria acontecer é simplesmente revogar as 2 constituições autoritárias da ditadura e reentronizar em 46. Talvez uma alteração no texto devido ao progresso da sociedade, mas ela deve ser reentronizada. Aí, na decisão de fazer uma nova, houve muitos lobbies industriais, lobbies empresariais, lobbies políticos, de toda espécie, que se encontraram naquela Assembleia. Por isso os trabalhos não progrediam. O curioso é que ela tem o nome de Deus no preâmbulo, mas uma vez paralisaram os trabalhos 1 semana porque não queriam o nome de Deus na Constituição. E essa Constituição foi feita nos anos 80, em que o Brasil acordou para a questão ecológica, em que houve um grande movimento ecológico
E esse movimento exerceu pressão sobre a Constituinte, especialmente porque o chefe do Centrão era o deputado Gaston Henrique, que já havia assinado a lei acabando com a caça às baleias no Brasil. O resultado disso é que a Constituição saiu, promulgada em outubro de 88, com o artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. No inciso 7, proteger a flora e a fauna, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Então aí está, a primeira proteção aos animais no Brasil é dada pela Constituição de 88. A Constituição de 88 tem um defeito fatal que veio se revelar em 94. Foram feitas muitas emendas. A primeira começou em 94. A primeira emenda foi em 94. E hoje, abram o site do Planalto, vocês vão ver, a Constituição está coberta de emendas. Ou seja, se tornou disfuncional. E uma das emendas está aqui nesse artigo, no artigo 225. No ano retrasado, uma entidade de proteção aos animais fez uma ação fora de hora para tentar impedir as vaquejadas. O lobby dos interessados se manifestou no Congresso e foi feita uma emenda constitucional 96, dizendo que não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais registradas no bem de natureza imaterial do patrimônio cultural brasileiro. Então, vocês veem aí como a Constituição deu proteção aos animais no Brasil, mas é uma proteção extremamente frágil. Termina aqui a 8ª aula do programa de Educação Popular da Associação São Francisco de Assis.